Bom dia a todos. Iniciamos mais uma sessão do EducaSUS, um projeto em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Hoje nós temos a honra de receber Dr. Jair Gomes de Araújo, que é contador-geral da Sociedade Beneficente São Camilo, na sede, que abordará o tema contabilidade das entidades filantrópicas da saúde. Dr. Jair, obrigado pela participação. A palavra é sua. Obrigado a todos, pela participação e tratar desse assunto tão importante para nós, que é a contabilidade. Nós percebemos que, após essa alteração da legislação, a importância do trabalho voltado para a contabilidade. Então, com essa finalidade, nós vamos desenvolver os trabalhos. O nosso tema, como já é de conhecimento de todos, a contabilidade das entidades filantrópicas de saúde. Em primeiro lugar, queremos estabelecer e informar sobre o novo marco legal da filantropia. Todos, é lógico, já conhecem a partir de novembro de 2009, a Lei 12.101, que permitiu as alterações. Se sucederam a isso o artigo 110 da 12.249, o decreto 7237, e foi alterado pelo 7.300, que vai ser a nossa base da nossa palestra, a instrução normativa da Receita Federal 1071, que dispensou da entrega daqueles nossos relatórios, que era em janeiro, que era o nosso plano de ação, e também do relatório circunstanciado ao INSS, que melhorou um pouco diminuiu um pouco o nosso trabalho, Se sucedeu o decreto 7336, que criou o SAS, que é a Secretaria de Atenção à Saúde. A portaria 3.355 vigorou até agosto, de novembro até agosto, que trouxe todos aqueles cálculos, que gerou uma série de dúvidas, e houve um trabalho muito forte da CMB e também da nossa própria FEOSP para alteração, e conseguimos com isso a alteração da Lei 12.453 e, consequentemente, a portaria 1970, de agosto de 2011, que melhorou a nossa condição de comprovação do paciente dia SUS, mas trouxe uma série de obrigações. Nós vamos destacar as questões mais próprias da contabilidade, já visto que já houveram outras palestras sobre as outras obrigações. Então, o principal foco da nossa atenção é esse pequeno artigo, o artigo 11 do decreto 7.237. O decreto foi corrigido pelo 7.300, e traz a seguinte expressão aí, A entidade que trata esta seção deverá manter escrituração contábil segregada. Segregada significa o quê? Nós tendo outras atividades de educação ou assistência social, nós temos que separar isso na contabilidade, portanto, por área de atuação, de modo a evidenciar o seu patrimônio, as suas receitas, os custos e as despesas de cada área de atuação. Esse artigo parece muito simples, mas na hora de a gente aplicá-lo, percebe-se da complexidade. Separar o patrimônio significa separar, principalmente a maioria das nossas entidades tem mais de uma atividade, ou área de educação, ou área de assistência social. Portanto, nós temos que separar toda a parte do ativo. As suas receitas, também criando grupos específicos, para saúde, educação e assistência social, e custos e despesas. Lembrando que no passado nós já fizemos essa separação. Hoje, a maioria das contabilidades juntou custos e despesa. Portanto, nós temos que proceder a essa separação. E também a importância dessas normas estarem e esses procedimentos sendo regidos pelas normas do Conselho Federal de Contabilidade. E também no próprio parágrafo 1º fala das normas específicas das entidades sem fins lucrativos. Então, o contabilista, ele tem de ter uma atenção
muito grande, porque ele tem que voltar, ele tem que ler todas as normas do Conselho Federal de Contabilidade e aplicá-las de forma adequada. Por isso, da importância desses eventos promovidos aí pela FEOSP. Os registros de atos e fatos devem ser segregados por área de atuação da entidade e obedecer critérios específicos de cada área. O que quer dizer aí o parágrafo 2º? Quando a nossa entidade estiver além da área de saúde, portanto, já está inerente às questões próprias da sua área, e se tiver atividade de educação e assistência social, ele terá que ir lá no decreto, lá na lei, e entender o que está específico para cada área. Por exemplo, educação, como contabilizar as questões relacionadas com receita, gratuidade e isenção usufruída também da área de educação, igualmente da área da assistência social. Portanto, o contador, o contabilista da entidade certificada deve estar atento às demais áreas de atividade da sua entidade. Nós temos aí praticamente todo o trabalho voltado para a manutenção da certificação, ela está restrita aos itens que nós vamos relacionar agora. Então, primeiro, a entidade que busca a comprovação da sua condição de beneficiante pela prestação anual de serviço ao SUS no percentual mínimo de 60%. Nesse primeiro item, a gente percebe cópia autenticada do contrato, declaração fornecida pelo gestor, declaração também pelo gestor do cumprimento das metas, e também as entidades que pretendem incorporar os seus demonstrativos, aquelas entidades geridas por contrato de gestão. Você percebe que nesse primeiro slide não aparece o balanço patrimonial. Entretanto, a entidade deve, no seu balanço, representar todas essas informações, apesar que o item 1 aqui da portaria 1970 não pede. Seguindo a segunda condição, a entidade que busque a comprovação da sua condição de beneficiante pela prestação anual dos seus serviços, aqui sim, de forma complementar os documentos previstos no inciso anterior, cópia autenticada do termo estabelecido para a prestação de serviço, declaração fornecida pelo gestor, e aí sim o balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício fiscal competente, as receitas e as notas explicativas. Então, a importância aqui se faz fundamental a apresentação do balanço no item 2 da comprovação de complementariedade aos 60%. No item 3, a entidade cujos serviços de saúde não fazem objeto da contratação, pela ausência do interesse do gestor, também cópia autenticada, e mais o balanço patrimonial com todo o seu contexto. Na hora que falamos do balanço patrimonial, nós estamos nos referindo a todas as demonstrações contábeis, e citada pela lei as demonstrações financeiras. Para nós contabilistas, nós chamamos tudo isso de demonstração contábil, que é todo o conjunto, balanço, DRE, DFC e também as notas explicativas, é todo o conjunto de informações. Na condição 4, a entidade que busque a renovação da sua certificação beneficente, a realização de projetos também, aí também a obrigatoriedade na comprovação, a apresentação das demonstrações contábeis e financeiras, e também a demonstração das isenções usufruídas, porque aqui haverá uma comparação entre as isenções usufruídas, e todos os benefícios com a isenção da quota patrimonial, obtida pela entidade. Na opção 4, a entidade que busque a renovação de sua condição de beneficiante mediante a realização de projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, vocês percebem que já começaram a pedir a certidão expedida da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, nessa condição.
e também a declaração do gestor, e também a preocupação agora é com a manutenção das guias do próprio Fundo de Garantia. E primeiro nós tínhamos a preocupação com as declarações da Receita Federal, referente à manutenção dos recolhimentos dos tributos federais, tínhamos o recolhimento do INSS, e agora também a manutenção em dia da guia de recolhimento do próprio Fundo de Garantia, que a gente sabe como contabilista a dificuldade de manter essas informações. A cada vez que a gente vai na Caixa Econômica Federal pedir uma listagem, a gente tem algumas surpresas, né? Gera GFIP, faz o recolhimento de acordo com a GFIP e lá aparecem algumas diferenças. Então, o contabilista e a entidade também tem que se preocupar com a manutenção da emissão mensal dessa declaração de regularidade junto ao Fundo de Garantia. Agora, no item 5, na entidade que busque a comprovação de sua condição de beneficente pelo estabelecimento de parcerias também, né? Aqueles documentos, a comprovação, e percebemos que uma figura importante aí passa a ser o gestor. O gestor passa a ser fundamental para o bom relacionamento das entidades. Então, as entidades têm que buscar um bom relacionamento com o gestor. E para a área contábil, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício fiscal e notas explicativas, né, que comprovem também de forma segregada, individualizada, toda a gratuidade oferecida. No item 6º, né, a entidade que busca a comprovação na condição de beneficiante conforme o artigo 110, que é aquelas entidades sindicais, né, GFIP, balanço patrimonial também e declarações dos gestores. Então, uma preocupação que a gente percebe dentro dessas questões são, primeiro, o bom relacionamento com o gestor local e também a manutenção e o acompanhamento do balanço. É um momento bastante importante para a contabilidade. As entidades têm que investir no departamento de contabilidade, porque será um dos pontos mais difíceis, eu acredito, para a obtenção da certificação. Dada a sua complexidade, suas inúmeras normas, hoje a contabilidade passa por um momento bastante importante, depois da edição da 11.638, onde as IFRS, as normas internacionais, e o Brasil optou pela harmonização com a legislação contábil internacional. Então, portanto, o contabilista tem que passar a se preparar para enfrentar essa situação e passar do mero executor a uma pessoa de responsabilidade voltada para o entendimento da sua entidade, do seu trabalho. Então, é um momento bastante importante da nossa profissão. Devo destacar também no artigo 30, aqui nós já estamos na portaria 1970, o que vai ser analisado, como que o SAS, como os departamentos, o DECEBAS, vão olhar o seu balanço. Ele vai querer uma discriminação do seu ativo circulante e também o não circulante e a composição do seu passivo circulante e também do não circulante, quanto à composição do patrimônio líquido. Então, a nossa importância, o nosso trabalho do contabilista está preparado para preparar o balanço. Vejam que isso aqui está embutido dentro do próprio artigo da 1970. Então, há uma preocupação, dentro dos analisadores, dentro do grupo que analisa as certificações, haverá também contabilista. E nós seremos analisados por especialistas. Então, a nossa preocupação ela tem que ser maior. E vejam que já desce no detalhe, olha, no item B, constituição das provisões. Então, o contabilista não deve fazer só a provisão de férias, 13º, ele tem que se preocupar com as outras provisões, as outras intercorrências da própria entidade. Inclusive, fazer sobre contingências também fiscais. Ele deve, no final do ano, buscar um relatório do seu advogado, fazer a análise de todas as contingências possíveis da entidade, porque ele precisa constar no seu balanço. Veja o detalhe também, tinha contabilistas que entendiam, por ser uma entidade sem fins lucrativos, portanto, dispensada da depreciação dentro do próprio artigo 30,
a obrigatoriedade de estar depreciando os bens, de estar fazendo um controle do imobilizado, que também é obrigatório através das as normas contábeis. Nas demonstrações de resultado, olha o que eles querem: receita bruta anual oferida segregada por área de atuação. Então, portanto, não podemos misturar as nossas receitas com saúde, com assistência social, com educação. Detalhamento da despesa e custo, quer dizer, eles querem saber o que é despesa, o que é custo. Por que eles querem saber isso? Porque eles não querem não querem que nós misturemos isso na hora de apresentar gratuidades. A gratuidade só poderá ser custo, então nós temos que fazer a segregação aí de todos os nossos gastos, né, entre o que é despesa administrativa e custo que é voltado diretamente para as atividades. O superávit ou déficit do exercício, o valor do benefício fiscal usufruído, eles querem saber tudo aquilo que nós deixamos de recolher através da nossa isenção. Então, nós temos que levar isso para o DRE. Vejam que aqui no item 2, né, é demonstração do resultado. Portanto, não podemos deixar só o benefício fiscal apresentado na nota explicativa. Nós temos que demonstrar também junto com o DRE. Vocês percebem aqui, voltando uma apresentação aqui, nós estávamos no item balanço patrimonial, né? Nós passamos para falar sobre demonstração do resultado do exercício. Então, dentro do DRE, né, nós temos a obrigatoriedade de também apresentar os benefícios fiscais usufruídos. Muitos contabilistas apresentavam somente na nota explicativa. Hoje nós temos que apresentar no DRE e também nas notas, como nós vamos ver a seguir. Nós estamos passando para o item 3, notas explicativas. Então, isso é básico, né? Os princípios, as principais práticas contábeis. Os critérios também devem estar nas notas explicativas de apuração e detalhamento de receita, despesa. Vocês vejam que nós temos que preparar o balanço com maior esmero, com maior cuidado, para não deixar minimamente esses itens solicitados de fora do nosso balanço. Também na nota explicativa, o valor dos benefícios fiscais usufruídos, o do exercício e o do anterior também. Dentro das notas explicativas, continuando, demonstração do percentual da receita efetivamente recebido. Isto aqui, item D, é uma novidade. Quem trabalhava em quantidade de educação já fazia essa nota do valor efetivamente recebido. Porque a partir da edição da portaria 1970, para a comparação de gratuidade, que vai valer vai ser a base efetivamente recebida. Não podemos misturar no balanço regime de competência e somente na nota explicativa nós montamos uma nota com os valores efetivamente recebidos. Isso melhora porque diminui a base de cálculo para a gratuidade. Então, precisamos só tomar cuidado que isso não pode estar lá no balanço, ele só pode estar aqui dentro das notas explicativas, uma nota que você faz apartada. Demonstração da forma da receita efetivamente recebida, quer dizer, você tem que demonstrar a forma anterior, tem que partir do valor que você contabilizou pelo regime de competência e montar uma explicação por que você chegou naquele valor efetivamente recebido. Os princípios de contabilidade têm de ser representados, está dentro do parágrafo 1º aqui, né? Dentro do parágrafo 2º, será considerado como receita efetivamente recebido da prestação de serviço de saúde aqueles remunerados pelo SUS ou por quaisquer outras fontes. Então, nós precisamos tomar cuidado que na nota explicativa cabe somente, quer dizer, você tem que fazer a montagem numa nota explicativa dos valores efetivamente recebidos que servirão de base. Então, portanto, o que nós temos que nos preocupar aqui, né? Para que nós possamos manter o SEBAS é bastante importante para a nossa entidade, haja vista que sem a isenção da cota patronal nós teríamos bastante dificuldade da manutenção das nossas atividades, por conta da baixa remuneração do SUS. Para a manutenção do SEBAS, né, se nós tivermos atividades de educação, nós temos que ir lá, buscar todas as informações sobre educação,
e segregar na nossa contabilidade, não significa fazer 3 balanços, mas nós um balanço só, segregando por área, né? Tudo que for atividade de educação. Se tivermos saúde, também saúde, e se tivermos assistência social, também. Tem entidades que são sortudas, né? Tem as 3 atividades, né? Portanto, o contabilista tem que se preocupar mais. Se o contabilista só tiver saúde, ele tem uma facilidade maior, que ele só atende a própria legislação, afeta a sua área. Mas ele simplesmente, se ele atender 60%, ele não pode esquecer das demais obrigações, principalmente voltada a tudo aquilo que nós falamos do artigo 30 da portaria 1970, e os cuidados básicos de estar conciliado, de preparar com bastante antecedência, se preocupar com o prazo de vencimento. Há uma outra questão voltada também aqui para a manutenção das entidades, além das obrigações voltadas para CEH, CNES e outras obrigações, também todas as obrigações acessórias. Na saúde, além da DIF, RAIS, tudo aquilo que já existe, nós também temos a DEMED. A DEMED pode gerar complicações para a manutenção dos células. Então, o setor de contabilidade, o setor fiscal afeto normalmente ao setor de contabilidade, se é um setor bem tratado, bem trabalhado, temos que ter investimento, temos que ter uma melhoria nessas questões voltadas a melhor funcionamento do departamento de contabilidade. Então, a minha parte expositiva seria essa, né? Agradeço aos colegas por terem me ouvido e aguardo para que a gente possa dar continuidade. Doutor Jair, obrigada pela excelente apresentação. Nós vamos passar aos nossos pontos. Por gentileza, quem tiver dúvida, solicite com pedir a vez, tá ok? Nós vamos iniciar com a Santa Casa de Adamantina. Bom dia. Bom dia, Tati. Bom dia ao senhor Jair. Obrigada pela excelente apresentação. A princípio, o pessoal não formulou nenhuma questão ainda. Obrigada. Ainda, né? Tá bom, então. Araçatuba, bom dia. Bom dia, Araçatuba. Para nós aqui o entendimento foi satisfatório, tendo em vista que 90% do que foi dito aí já é realizado. Obrigado. Fusan, bom dia. Bom dia, agradecemos a apresentação do senhor Jair, mas no momento nós não temos ainda nenhum questionamento. Obrigada. Doutor Jair, o senhor viu que ainda não tem questionamento, né? Daqui a um pouco eu acho que começa, tá? O pessoal está meio tímido. Passamos agora a Jaú. Bom dia, doutor Jair. Da nossa parte, por enquanto, também nós não temos nenhum questionamento. Obrigado. Então, Roque está solicitando a vez. Bom dia, Jair, tudo bem? Então, aqui na Santa Casa também, assim, na verdade, a gente não está com dúvidas, mas com a apresentação fica muito claro o papel do contador hoje em dia, que vai além daquela visão tradicional que a gente tinha, né? Então, a gente vê as mudanças que estão tendo, principalmente profissionais da área da saúde. Então, ficou muito claro isso, a responsabilidade do contador, que hoje é muito grande
Foi falado aí da contabilidade, que infelizmente ainda não é muito valorizada nos hospitais, né? E a gente percebe aí que realmente a responsabilidade nossa é muito grande. E temos que estar estudando, se atualizando sempre para que possa atender todas essas exigências. Está aberto. Primeiro, obrigado pela manifestação. Na verdade, em todas as palestras realizadas pela CMB e pela própria FEOSP, essa questão da contabilidade tem sido bastante afirmada, porque nós percebemos que existe uma facilidade hoje, após a portaria 1970, do atendimento do paciente dia SUS. Entretanto, restou a obrigação da gente ser formal, e a contabilidade é uma atividade formal. Então, portanto, o nosso trabalho passou a ser bastante importante, e não só a contabilidade como ela, mas todos os seus acessórios, todo o seu trabalho de DIF, organização de estoque, informação, a DEMED. Então, portanto, nós estamos num momento bastante importante, e os superintendentes, os dirigentes das entidades têm que entender que esse momento é um momento de investimento, e porque esse investimento permitirá a manutenção dos SEBAS e a própria continuidade da entidade. Obrigada. Santa Casa de Marília, bom dia. Oi, bom dia. Meu nome é Otávio, sou contador aqui da Santa Casa de Marília. Primeiro, agradecer a brilhante apresentação aí do professor, e realmente colocar que acho que não só para as entidades filantrópicas, mas para a contabilidade como um todo, realmente nós estamos num momento ímpar, né, como há muito, acho que desde a 6404 lá de 76, que não tem as mudanças tão grandes desse jeito. Mas o professor colocou 2 pontos que eu queria estar... Um ponto, na verdade, o outro seria uma dúvida. Com relação à DEMED, o senhor colocou que isso aí poderia estar prejudicando também a questão do SEBAS. A DEMED eu sei que prejudicaria muito na questão de cruzamento com declarações da física, né? Eu não conseguia ainda visualizar onde que poderia estar cruzando isso para prejudicar os SEBAS. E a segunda questão seria com relação à reavaliação do imobilizado, né? Que com a 11638 foi vedada essa reavaliação, aí criou-se outras técnicas, né, para poder fazer e trazer a valor presente e tudo mais. Particularmente, ainda seguimos as taxas de depreciação com relação às taxas da Receita Federal. O que o professor pensa com relação a isso? Realmente podemos continuar seguindo nessa linha de raciocínio ou não? Vamos ter que fazer laudos, contratar alguma empresa, alguma coisa para tentar trazer esse valor presente e ficar trazer pela vida útil e não mais só apenas seguir as taxas da Receita. Tá liberando, tá, né? Então, obrigado pela pergunta, e eu acho que seu questionamento é bastante importante. Há uma linha de pensamento compartilhada pela própria CMB e pela própria FEOSP, que hoje o certificado, o SEBAS, né, ele é praticamente online. Vocês percebem que na hora que nós fazemos a leitura, existe, não, você tem que manter as suas certidões em dias, cumprir todas as obrigações acessórias, e a DEMED é uma dessas obrigações acessórias. Então, portanto, à medida que a entidade deixa de atender uma DIF, deixa de atender, a gente colocou a DEMED porque é uma obrigação mais nova ainda. Nós estamos trabalhando ainda na melhor informação. Portanto, há uma teoria, essa teoria não sou eu que levantei, né, mas eu entendo que pode ter um risco, que nós hoje temos o nosso momento
praticamente online com a própria Receita Federal, dada a própria, o próprio sistema da Receita Federal. Portanto, se a gente deixar de cumprir alguma obrigação, deixar de pagar algum débito da Receita Federal, poderíamos ter imediatamente suspenso o nosso SEBAS, enquanto não regularizarmos a situação. Por isso que a gente entende que existe essa preocupação, não é efetiva essa questão, mas existe essa preocupação que a entidade se preocupe, porque na própria lei está manter os recolhimentos em dia e também cumprir todas as obrigações acessórias. Com as questões relacionadas com a 11638, nós estamos com uma dificuldade muito grande. A obrigatoriedade, sim, de fazer não mais a reavaliação, mas sim a avaliação, né? O contador hoje foi colocado numa questão de analisar a essência sobre a forma, então ele precisa desta reavaliação, aliás, dessa avaliação do seu patrimônio, porque ele deixa de cumprir uma norma contábil, um CPC, né? Um CPC é uma norma contábil, portanto, deixando em certo risco a própria entidade, e isso aí o contabilista tem que levar a conhecimento do seu superintendente, do seu responsável, para que esse assunto não fique afeta a contabilidade, e depois, após uma análise pelo próprio Ministério da Saúde, você deixou de cumprir uma norma contábil, portanto, você atendeu o seu SUS, mas você não cumpriu a norma contábil, e por esse fato você deixará de receber o SEBAS, e essa responsabilidade não poderá recair sobre o profissional de contabilidade. Nós temos que ter essa percepção. Quando eu falei da dificuldade, nós estamos programando uma reunião na FEOSP. Muitas entidades filantrópicas que têm seu plano próprio de saúde, a ANS mandou estornar a avaliação. Então, nós estamos numa fase ainda de discussão. Estive representando a própria CMB junto à ANS. Então, nós estamos discutindo e para ver se dá possibilidade deles voltarem atrás no estorno da avaliação feita pelas entidades filantrópicas. Quer dizer, você percebe que existe uma situação de difícil resolução, mas quero crer que já tem que ter programado uma reunião na FEOSP para que a gente possa dar andamento a esse assunto. Não sei se eu consegui esclarecer aí as dúvidas. Acho que conseguiu sim elucidar, e acho que realmente vamos ter que, se não todos, mas acho que 99% dos contadores acho que vai ter que voltar para o banco da escola e continuar os seus estudos, porque realmente a coisa está pegando e a responsabilidade para nós é cada dia maior. Mas de todo, acho que agradeço e mais uma vez pela brilhante palestra. De forma complementar, assim, há um estudo que nós contabilistas temos que voltar em uns 5 anos, né? Eu dou, assim, imagino que o contabilista mais novo tem mais chance que a minha, né? Que é um pouco mais velho aí de estar resolvendo esse problema, mas é uma grande oportunidade para os novos contabilistas aí passar à nossa frente. A gente costuma dizer que, na verdade, nós estamos numa corrida de Fórmula 1, né? Teve um acidente, o pace car encostou todos aí, né? Então os mais novos terão melhores chances aí de se dar bem na profissão. E é uma profissão muito bacana e vai crescer bastante daqui para frente. Então, passamos a palavra agora ao Provisão. Bom dia, doutor Jair. Eu estou com a presença aqui da Santa Casa de São José dos Campos, e na questão do estorno surgiu uma dúvida aqui, se realmente vai ter que fazer o estorno ou não, porque eles receberam um e-mail dizendo que sim, que eles terão que fazer o estorno. Aí, nesse caso, como fica? Faz o estorno, espera a decisão? Eu entendo que, por enquanto, está valendo a posição da ANS. Nós estamos nos movimentando, não há nenhuma, assim, uma determinação legal, então existe a obrigatoriedade. Mas a FEOSP, através do seu departamento de plano de saúde, está se movimentando para que a gente possa tentar
resolver essa questão, que muito afeta a nossa contabilidade e deixamos até de cumprir uma norma brasileira de contabilidade. Então, a ANS me parece bastante sensível a essa questão, mas, por enquanto, não há um ato oficial da ANS suspendendo o estouro. Então, por enquanto, está valendo a informação, mas existe uma movimentação que nos agrada no sentido de abrir a possibilidade da gente fazer esse estouro. Aliás, suspender o estouro. Entendi, doutor Jair. Aqui em questão, novamente, então, é obrigatório realizar o estorno, é isso? Tem que realizar, até ser tomada a decisão, ser revogado, que vocês estão correndo atrás. Por enquanto, tem que ser feito o estorno. Confirmado, tem que fazer o estorno até a situação presente, até o momento. Tá? Recomendamos, né, que se faça, né, e se tome todas as providências para que não haja um prejuízo. Mas eu quero crer que a gente tem uma chance, não estamos fechados com a inércia, existe uma possibilidade. Tá? Tá, ok, então, doutor, obrigada. Janaína, alguém tem mais alguma pergunta a ser feita aí no Provisão? Não, Tati, obrigada, era só essa. Obrigada. Eu vou passar agora Santa Casa de Lorena. Bom dia a todos. Eu sou o Rogério, contador aqui da Santa Casa de Lorena. E a gente está com a presença também da Santa Casa de Cunha. Essas mudanças, por exemplo, do SEBAS, eu acho que vai valorizar mais a profissão do contador. Até mesmo ter a própria direção ter uma visão melhor do serviço que a gente faz, até os nossos colaboradores aqui dentro, né? Geralmente nós ficamos fechados numa sala, né? Muitos podem pensar, nossa, estão lá sentados, confortáveis, né? Um trabalho fácil de se fazer. E muito pelo contrário, a responsabilidade nossa é enorme, né? Dentro da entidade. Haja vista agora a reavaliação do patrimônio imobilizado. A Santa Casa aqui, por exemplo, em 2009, nós fizemos um trabalho, contratamos uma empresa que fez todo esse reavaliação do nosso imobilizado. Trouxemos ao valor presente à época. E agora, esse ano, esse trabalho ainda vai ter que ser refeito, né? Pelo menos para trazer ao valor presente ao mercado. Era esse registro que a gente estava querendo fazer aqui. Obrigado pela manifestação. Eu entendo que a valorização, lógico, depende de nós profissionais também, de correspondermos. É o momento de corresponder também ao chamado. Como foi dito na intervenção anterior, o contabilista hoje tem que voltar ao banco de escola, tem que estudar todas as alterações da lei. E queremos também ser reconhecidos como tal. É lógico, nós temos que ter um setor organizado, entregar os balancetes em dias, fazer de uma forma adequada que a informação contábil passe a valer para a tomada de decisão. Então, acho que o seu pronunciamento está correto. Eu acho que o contabilista tem que estar preocupado, sim, com a sua imagem e também com o seu serviço, com a melhoria do seu serviço. Sem mais perguntas, obrigado. Casa de Santos. Bom dia a todos. Quero agradecer em nome de todos ao São Jair pela ótima palestra realizada hoje. E obrigada, mas não temos perguntas no momento. Santa Casa de Votuporanga. Bom dia. O que foi falado a gente já vem seguindo e não temos perguntas. Bom, doutor Jair, não temos até agora nenhum questionamento, né? Vamos ver se daqui a um pouquinho o pessoal solicita a vez.
E eu vou pedir, então, que o senhor fale mais um pouquinho sobre as dúvidas aí mencionadas pelas entidades, dá um maior esclarecimento a todos, enquanto a gente dá um tempinho para ver se mais alguém tem alguma pergunta. Sobre essas dúvidas, principalmente relacionadas com a questão voltada para atendimento das obrigações acessórias, que o contabilista até faz, e faz muito bem, mas ele não tinha aquela preocupação de, não, a entidade recolher os impostos. Havia sempre, às vezes, em muitas situações, vamos deixar esse imposto em detrimento de um fornecedor, de um médico, deixamos de recolher esse imposto. Hoje, essa cultura, essa postergação, ela tem que ser muito bem avaliada pelo contador, pela direção da Irmandade, da Santa Casa, que ela não traz só um prejuízo financeiro, ela pode trazer um prejuízo relacionado com a própria certificação. Então, nós estamos preocupados também, extensivamente, com a própria situação financeira, dos recolhimentos dos encargos, passa a ser uma questão presente. Outra dúvida levantada foi quanto à questão da avaliação. Sim, nós temos que fazer avaliação, nós temos que estar adaptado às normas internacionais, o contador é obrigado a fazer esse levantamento. Temos que nos preocupar com uma outra questão, os próprios softwares, eles têm que estar adequados a responder uma eventual intimação da própria Receita Federal. Até o momento, nós não temos ainda a obrigação do SPED, a escrituração contábil digital, as entidades sem fins lucrativos. Mas isso está por vir, então o contabilista não pode esperar a obrigatoriedade para começar a pensar nessa questão. Deve buscar softwares de contabilidade integrados com o sistema financeiro, com o sistema de estoque, porque esse momento está muito perto de ser exigido. E hoje a própria Receita Federal exige de nós, na eventual fiscalização, todos os arquivos eletrônicos. Aí o contabilista tem que estar preocupado. O meu arquivo digital da contabilidade de 2005, ele está onde? Em quais condições? Se a Receita me pedir esse arquivo, eu consigo validá-lo junto ao site da Receita Federal? Então, além da preocupação papel, nós temos que ter a preocupação eletrônico. Quem se preocupa com isso é o pessoal do TI, então a responsabilidade é deles. Não, a guarda do documento também é do contabilista. Então, nós temos que nos preocupar com o papel, e hoje, pela própria norma, a própria lei 12.101 estabelece, por ser questões administrativas, os nossos documentos têm que ficar guardados durante 10 anos. Não só os documentos papéis, mas os documentos eletrônicos também. Então, a nossa preocupação em guardar esses documentos, saber em quais condições estão guardados esses documentos, é fundamental. E demais questões voltadas para o dia a dia da própria contabilidade. O nosso plano de contas está adequado a atender a própria legislação da nova legislação da 12.101, lá eu consigo enxergar, se eventualmente eu tenho uma atividade, o meu banco da área de saúde, o meu banco da área de educação, o meu banco da área de assistência social, eu consigo enxergar dentro da minha contabilidade a minha receita com internado SUS, com ambulatório SUS, dentro dos meus convênios eu separo por paciente interno, paciente externo. Esta é uma nova obrigação, né? Haja vista as exigências da própria legislação. Então, esses cuidados a mais exigem que o contador faça um planejamento, né, do seu trabalho. Uma outra questão também é a questão da auditoria externa. Hoje, as entidades, né, até o limite do super simples, estariam dispensados, né, da auditoria externa. A auditoria externa agora também não mais é necessário que ela seja inscrita na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários. Entretanto, ela precisa dar uma opinião efetiva se aquela entidade cumpriu todas as suas obrigações. Portanto, o planejamento, a contratação da auditoria com antecedência,
o fechamento do balanço com antecedência, que permita uma análise da auditoria e que essa análise, num eventual problema, haja tempo que o contabilista possa fazer as manobras, possa fazer todas as correções do balanço, é fundamental para que, senão fica tudo em cima da hora, né? Nós temos o problema dos prazos, se a gente perde os prazos hoje, nós temos uma dificuldade muito grande nas questões do prazo. Se a gente perder esse prazo e, eventualmente, o próprio DCEBAS não analisar a tempo hábil, nós estaríamos com a nossa isenção da cota patronal suspensa. Então, o prazo passa a ser bastante importante para nós. E o prazo depende de um planejamento. Não sei se com a Tati, mais alguma coisa? Ok, doutor Jair. Verifico aí que nós não temos mais nenhum questionamento, então nós vamos dar por encerrada essa sessão. Quero agradecer a todos os pontos presentes e passo a palavra, doutor Jair, para que o senhor faça as suas considerações finais, por favor. Obrigado. Primeiro, é um prazer estar aqui atendendo a FEOSP. O EducaSUS é uma ferramenta bastante importante, inteligente, de responsabilidade social também, né, que permite que a gente não gaste com deslocamento, não gaste tempo, então mostra uma inteligência acima de tudo. Ao pessoal aqui da base, aqui, né, da Faculdade de Medicina, quero agradecer a nossa base aí, a apresentação também pela FEOSP, e nós nos disponibilizamos, uma eventual dúvida, uma eventual conversa também, acho que os e-mails são encaminhados para a própria FEOSP, e que a gente possa nos organizar e fazer valer a nossa condição, não só como contabilista, mas também da responsabilidade que nós temos perante os nossos clientes, né? Mesmo sendo funcionário, o nosso empregador é cliente e nós temos que ter a nossa responsabilidade de atendê-los. E o contabilista tem que assumir esse novo papel, essa nova situação em que ele é uma peça fundamental para o andamento e a manutenção. A gente, é lógico, está restrito aqui ao nosso ambiente, entidades sem fins lucrativos, dos SEBAS, mas isso se estende a toda a profissão e todo o trabalho. E aos colegas que participaram com as intervenções e que assistiram também, eu agradeço e estou muito honrado de participar desse evento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Genosa, que agradecemos a sua brilhante apresentação. Quero agradecer a todos e lembrá-los que no dia 21, segunda-feira, nós temos o tema projeto de cursos com o Dr. Pascoal Marracini, que é diretor administrativo do IAVC. Obrigado, doutor Jair, mais uma vez pela apresentação. Obrigada a todos. Tenham um bom dia.